querido, graça e paz, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Eu estou passando aqui com você para a nossa viagem no Caminho de Emaús. O Caminho de Emaús é um momento que nós temos para refletir sobre vida ministerial, a nossa caminhada de fé e os desafios que envolvem o nosso ministério. E eu devo relembrar que ministério não é hobby, ministério não é aventura, ministério é resultado de um chamamento específico de Deus a pessoas específicas para uma missão específica. É preciso tratar disso com muita seriedade, comprometimento e paixão. E no Caminho de Emaús, desde semana passada, nós começamos a falar um pouco sobre um dos grandes heróis da fé, Sansão, que teve momentos extraordinários no seu ministério e momentos trágicos. E alguém me perguntou esses dias o que Sansão teria a nos ensinar, o que Sansão deixou de legado. Eu comecei falando sobre isso com você, no Caminho de Emaús a semana passada, sobre altos e baixos na vida de Sansão. E pontuei com você semana passada, o primeiro ponto alto da vida de Sansão, ele é separado como nazireu de Deus. Ora, ser separado como nazireu já é de um privilégio extraordinário, porque se tratava de uma dedicação específica para Deus. E o nazireado era um voto regrado, inclusive, com base em Números capítulo 6, mas era um voto que poderia ser temporário ou permanente. E no caso de Sansão, a gente percebe que o nazireado é permanente. O Senhor o escolhe como nazireu desde o ventre da sua mãe. Só que paralelo a esse ponto alto de Sansão tem o ponto baixo. Ele era um homem afoito às más companhias. Sansão estabelecia relacionamentos de lealdade duvidosa, de origem questionável, e isso foi um ponto extremamente prejudicial no seu ministério. Hoje no Caminho de Emaús eu quero falar sobre o segundo ponto alto da vida de Sansão e o segundo ponto baixo. Então vamos lá. O segundo ponto alto da vida de Sansão, para a gente pensar agora no Caminho de Emaús, é que ele às vezes é altamente espiritual. Muitas vezes você percebe Sansão tomado de uma dimensão espiritual extraordinária. Por exemplo, em Juízes, capítulo de número 13, lá nos 2 últimos versículos, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo para a região de Manedã, Zorá e toda aquela região da Filístia. A expressão incitá-lo indica empurrá-lo. O Espírito Santo começou a dar a Sansão motivos para ir naquela região. Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. No capítulo 16 de Juízes, quando os seus irmãos lhe prendem e lhe entregam para os filisteus, o texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e as cordas que o prendiam se tornaram como fios de nylon ao fogo. Oh, é extraordinário. Sansão nesses momentos está sendo tomado de uma forma tão absoluta pelo Espírito Santo que cordas de nylon, que cordas que o prendiam se tornam fios de nylon às chamas. Isto é ser totalmente dominado pelo Espírito Santo. Então, como homem de Deus, como herói da fé, Sansão muitas vezes era altamente espiritual, dominado pelo poder do Espírito Santo. Também nós temos e vivemos isto, e vamos aplicar isto em nós
porque o nosso chamamento é do céu e a nossa capacitação é do Espírito Santo. Mas qual é o ponto baixo? O ponto baixo é que Sansão é muitas vezes dominado por apetites carnais, altamente escravo de si mesmo. Por exemplo, no capítulo 16 de Juízes, ele só ficou preso em Gaza porque entrou em Gaza para deitar-se com uma prostituta. Muitas pessoas confundem Dalila com a prostituta que Sansão se deitou. É só ler direitinho, do versículo 1 até o versículo 4, está falando fazendo o relato da estada dele em Gaza com uma prostituta. A partir daí o texto diz assim: depois disto se afeiçoou de uma mulher chamada Dalila. Dalila não era uma prostituta. Dalila era uma mulher de família, na Filístia, era filisteia, mas você vai encontrar o noivado de Sansão, o casamento de Sansão, os cunhados de Sansão, e você vai perceber que Dalila só decide trair a Sansão quando a sua família é ameaçada pelos homens filisteus de sua própria terra. O fato é que os envolvimentos de Sansão são envolvimentos que revelam uma fragilidade na sua natureza. Ele é cativo de si mesmo. Pelo menos 3 vezes Sansão se envolve com mulheres que não contribuiriam em nada com a sua vida e com o seu ministério. No seu primeiro casamento, a mulher de Sansão é entregue para o seu amigo. Ele faz disso um estardalhaço, incendeia a lavoura dos filisteus. No segundo momento, Sansão se envolve com uma prostituta em Gaza. E no terceiro momento se envolve com Dalila, por quem ele se apaixonou, por quem ele se afeiçoou, mas ela, entre ele e a família, ela prefere entregá-lo, e isso vem ser o final de Sansão. O que serve de lição para nós no caminho de Emaús? O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender que precisamos ser cheios do Espírito Santo e permitir que ele domine os nossos instintos, as nossas carências, os nossos desejos. Caso contrário, teremos um ponto alto, cheios do Espírito Santo, mas os pontos baixos vão nos levar a situações de ruína, de risco, de destruição. É isto que nós aprendemos na vida de Sansão, neste caminho de Emaús. Pensa nisto, raciocina sobre isto, ora e fala com Deus para que Ele controle, domine todos os seus anseios. Comece a pensar em você como alma e se perguntar quais são os déficits emocionais que porventura você tem, que nós temos, porque todos nós temos, e vamos investir nisso para a nossa própria proteção. Esse é o nosso caminho de Emaús, caminhando, crescendo com Jesus. Deus abençoe, forte abraço, noite de paz.